Olá, pessoal, tudo bem? Eu resolvi fazer esse outro vídeo aqui. Qual que é a ideia? Eu peguei um vídeo que eu tinha feito anteriormente, que era o vídeo onde eu fazia uma análise de flambagem. Aí eu salvei esse arquivo que eu tinha criado anteriormente, salvei com o seguinte nome, pós-buckling. Então eu vou fazer agora uma análise pós-flambagem, tá? Para fazer essa análise, como eu disse, eu peguei o arquivo anterior, salvei com outro nome, chamei de pós-flombagem. Então, vou mostrando aqui para vocês, e aí, conforme a gente vai avançando, eu vou explicando melhor como que funciona esse tipo de cálculo. Para que não haja nenhuma modificação da análise anterior, vou fazer algumas modificaçõezinhas aqui. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou renomear esse modelo aqui, eu vou chamar ele de Model underline Buckley. Qual que é a ideia, né? Esse que é o Model Buckley, tá? E esse job que eu criei anteriormente, vou editar ele. Então, tá vendo que ele está puxando o Model 1, tá? Eu quero que ele puxe esse Model Buckley, tá? Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou deletar esse job e vou criar um novo. Eu vou mostrar para vocês por quê, né? Então, eu vou colocar, chamar de Model Buckley. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai rodar uma análise de flambagem, exatamente igual ao que a gente fez anteriormente, com esse modelo aqui. Tá? Qual que é a ideia agora? Eu vou usar o botão direito aqui para abrir esse cartão de dados aqui. Então, existe esse comando, Edit Keywords, eu consigo visualizar todo o meu modelo aqui, tá? Tipo de elementos que foram criados, né? Uma seção, laminado, e assim por diante, né? As montagens, os elementos, os conjuntos, né? As propriedades do material, densidade e tudo mais. O que eu vou fazer aqui, desse finalzinho aqui, eu vou inserir um comando. Para inserir um comando, eu vou clicar aqui nesse Add After, tá? Que é mais seguro fazer isso aqui. E vou inserir o seguinte comando aqui, ó, Node File. Vou dar um Enter. Então, o que é esse Node File? Ele vai guardar todos os deslocamentos, né? Então, ele vai fazer toda essa análise e vai guardar esse Node File, os deslocamentos. Para que eu faço isso? Eu vou fazer isso justamente para que eu possa usar, né? O que eu vou fazer? Quando eu rodar a análise de pós-flambagem, eu vou fazer uma análise de pós-flambagem considerando imperfeições geométricas, né? E essas imperfeições geométricas serão dadas pelo output da análise de flambagem. Então, o primeiro modo de flambagem vai servir como uma imperfeição geométrica para fazer a análise de pós-flambagem. Basicamente é isso, né? Então, eu vou usar os resultados da análise de flambagem como input, como imperfeição geométrica para análise pós-flambagem. Tá? Conforme a gente for fazendo, eu vou mostrando para vocês. Então, vou rodar novamente, agora considerando esse output aí que ele vai criar. Depois eu vou mostrar para vocês. Então, primeiro eu vou fazer um datacheck aqui, para ver se o modelo não tem nenhuma inconsistência, posso prejudicar a análise. Tá? No princípio, está sendo submetido aqui. Deixa eu ver, vai avaliar
esta abordagem. Bom, a princípio está tudo certo, vamos rodar novamente a análise de flambagem. Já com o comandozinho Node File para ele guardar os deslocamentos do primeiro modo de flambagem, serão considerados como imperfeições geométricas para a análise de pós-flambagem. Ok? Está rodando aqui, vamos abrir aqui o monitor para avaliar o andamento desta análise. Pronto. Então, vou checar aqui os resultados, né? Como foi visto anteriormente. Eu fiz uma análise considerando condição de simetria, ok? No vídeo anterior, eu acabei inserindo essa condição no final, tá? Se você perceber lá, você vai ver que eu rodei uma análise sem a condição de simetria, aí eu voltei e atualizei. Bom, então, essa é a análise de flambagem. Agora, para fazer análise de pós-flambagem, vou fazer o seguinte agora. Eu vou pegar este modelo e vou copiar ele, tá? E essa cópia eu vou renomear como sendo, logicamente, pós-flambagem, pós-buckling, pós-buckling. Isso vai ser a nossa análise de hoje. Bom, então o que vai acontecer aqui? Ó? Vamos seguir o passo a passo aqui, né? Modelo de pós-flambagem, está aqui. A princípio, as partes serão as mesmas. Não vou mexer nisso aqui. As propriedades também serão as mesmas, tanto o material quanto as seções. Não vou mexer nisso aqui. Mais para frente, vou fazer uma análise de falha. Aí eu vou inserir alguns dados aqui. Mas para pós-flombagem, não. Então, propriedade não vou mexer. A questão do assembly também não vou mexer em nada. Agora sim, esse step eu tenho que mexer várias coisas. Então, a primeira coisa que eu vou mexer aqui é o seguinte, é o tipo de análise, né? Então, nesse step manager, eu vou primeiro eu vou renomear, vou chamar de pós-bugagem, eu nomeei. E eu vou usar o replace, por quê? Vou mostrar para vocês aqui, na análise de pós-lombagem, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode usar uma análise dinâmica. Então, vai ser uma análise dinâmica explícita, ok? Aqui vai ter uma não linearidade, tá? O período, o tempo, esse aqui é um valor que a gente tem que ajustar ele, tá certo? A princípio, eu vou considerar esse período como sendo tá? Vamos considerar como né? E aqui o incremento, tá? Esses valores, o que acontece, né? Conforme você vai fazendo esse tipo de análise, você acaba ajustando esses valores, tá? Porque depende muito da convergência, depende muito do tamanho dos elementos que você está usando, tá? Eu vou colocar aqui 0,3, tá? O período, porque esse período ele está diretamente localizado com o carregamento, né? A velocidade em que o carregamento vai ser inserido nesse período. Esse
valor aqui também eu vou inserir, né, uma definição de uso de escala. Então, nesse caso aqui, eu vou usar um valor, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou usar esse scale, time increment, tá? Eu vou tirar esse fator aqui. Esse aqui vai ser 1e a menos 6, tá? Two step, beleza. Every 1. Pronto. Então, esses são os parâmetros utilizados para análise pós-flambagem, tá? E eu vou usar exatamente aqui, como eu mostrei para vocês, um período, né, de 0,3, tá? Esse aqui, por enquanto, eu vou deixar um mesmo, tá? Depois, dependendo do resultado, a gente pode mexer nesse fator de escala de tempo também, tá? Mas é interessante, às vezes, você diminuir, né, esse fator de escala de tempo, uma vez que eu diminuí o período, tá? O período é o tempo onde essa análise dinâmica vai ocorrer, tá? Vou colocar os dois aqui. Depois a gente mexe com isso aqui, beleza? Então, definir o tipo de análise, tá? Agora, eu preciso colocar aqui, né, os pedidos, né? Gerenciamento de pedido de output, tá? Então, a princípio, eu vou pedir aqui, ó, as tensões, né? Posso pedir aqui essas tensões de von Mises. As componentes, a von Mises uma tensão equivalente, normalmente é uma tensão sempre em valores absolutos, como a análise de flambagem, né, de compressão. Eu vou pedir aqui as deformações, tirar isso daqui, e vou tirar isso daqui. Esse aqui é interessante a gente pedir para avaliar, eventualmente, as deformações na região onde vai ocorrer a flambagem, né? Velocidade não quero, aceleração também não. E as reações de apoio, é interessante a gente pedir esse contato e sem esse volume. Vou pedir para o modelo inteiro, tudo isso. E agora, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte: aonde eu aplicar, eu vou aplicar o quê? Vou aplicar um deslocamento prescrito aqui, e esse deslocamento ele vai ser responsável pela análise dinâmica. Eu vou fazer uma variação desse deslocamento aqui, ele vai variar até um valor definido, e aí, a partir desse valor, eu vou avaliando exatamente o que vai acontecer com a estrutura, tá? Então, para isso, eu vou ter que usar o comando set, né? Eu preciso definir um set aqui, que eu vou chamar de reaction force. Eu vou criar aqui um conjunto de geometria, chamar de reaction, reaction force. Então, o que seria esse reaction force? Ele representa uma geometria, que vai ser exatamente aqui onde eu vou, primeiro, aplicar o deslocamento prescrito, variável, dentro desse período de 0,3. Vou aplicar um deslocamento aqui por exemplo, 0, vai variar de 0 até menos 3 na direção Y e vai comprimir a chapa. Essa vai ser a análise dinâmica. E nesse set aí, reaction force, eu vou pedir o quê? Eu vou pedir as reações de apoio, deslocamento, para poder traçar a curva, né?
Então, eu vou pegar nesse set aqui, que é o Reaction Force. Eu vou pegar aqui a cada intervalo, zero. Aí, isso daqui também é um valor que você pode ajustar. E vou pedir o quê? Vou pedir força de deslocamento só, porque a análise pós-plombagem, o interessante nessa análise é você traçar a curva de força versus deslocamento, tá? Então, eu vou pegar aqui o U2, que é o deslocamento na direção Y, e vou pedir força, né, reação de apoio na direção Y também, tá? Nesse set que eu criei, que é exatamente aqui que eu vou aplicar o deslocamento prescrito, para ele poder gerar um gráfico, tá? Como eu falei para vocês, a análise pós-plombagem, ela é uma análise dinâmica explícita, então você tem que ajustar esses parâmetros, né? Dificilmente você vai conseguir de primeira já traçar uma curva bem comportada, né? Você vai mexendo no modelo, vai mexendo nesses parâmetros aí, vai mexendo na malha muitas vezes, né? Aqui na interação, nós não vamos mexer em nada, né? No princípio, ele tem lá o que nós chamamos de os ties, né? Que seria a conexão da chapa com o adesivo, não vou mexer em nada, vou deixar assim mesmo. E, logicamente, vou ter que mexer aqui no load. A condição de contorno, agora eu vou criar uma nova condição de contorno. Ah, uma coisa interessante aqui, como eu copiei o modelo, eu vou ter que tirar essa carga. Não tem carga mais, tá? Então, não delete. Vou deletar a carga, não tem carregamento, tá? Mas o pós-flambagem só vai ter o deslocamento prescrito. Então, vou criar aqui o BC4 e eu vou aplicar onde? Exatamente nesse. Como eu já criei esse set aqui, eu vou aplicar nessa chapa aqui, tá? Na estrutura 2 e aqui também você vai avaliando também, tá? Cada caso é um caso, cada modelo você vai aplicar um valor aí, tá? Conforme você vai analisando, você vai checando isso aí, tá? Até você ter uma curva de carga por deslocamento bem comportada. Que aqui é um valor que você vai mexendo também. E aqui, como análise dinâmica, eu preciso criar uma amplitude aqui, ó. O que é essa amplitude tabular? É uma tabela que mostra como que vai avaliar o deslocamento, né? Então, o período é de 0,3. Quando atinge 0,3, ele vai ter o máximo deslocamento em módulo, aí, que seria -3, vai comprimir a chapa, né? De zero, aumentando linearmente o deslocamento até 3 milímetros. E aí a gente vai avaliar o que vai acontecer com o painel. Eu acho que, como esse painel ele é bem rígido, né? Posso até aumentar um pouco, vou colocar 5, vou exagerar um pouco aqui. Isso aí ele reclamou, né? Por quê? Por causa do tipo de análise, é uma análise de pós-lombar, dinâmica explícita, então tem que mudar isso para essa amplitude que eu criei. E aí sim ele consegue aceitar, né, esse deslocamento. Vamos ver o que acontece com esse deslocamento de 5 milímetros aí, tá? Bom, então foi aqui o load, né? Condição de compor na malha. A princípio, não vou mexer em nada também. Então, vamos direto para a análise, né? Vou criar aqui agora pós-flambagem, com um nome parecido com o anterior, vou chamar de model pós-bucking. Post. É que ele tem um comando interessante se você tiver um computador com vários processadores, aí você define ele aqui.
Tá aqui, pós-buckling. Aí tem um negócio interessante aqui, que é o seguinte, ó. Como eu tinha comentado anteriormente, eu vou abrir aqui os keywords para poder criar o que nós chamamos de um comandozinho que vai mostrar para a gente as imperfeições geométricas, tá? Então, vou colocar aqui um comandozinho, que eu vou mostrar para vocês aí, ó. Então, assim, antes do step, ó, step aqui, pós-buckling, as propriedades do material, ok? Aí, o que eu vou fazer? Que eu vou fazer o seguinte, ó. Após as propriedades, vou dar antes do step, tá vendo? Add, e vou criar isso aqui, ó, só para vocês. Esse comando, imperfection, perfection, vírgula, file. File. Qual que é o file? Ele vai pegar o arquivo, né, que foi gerado lá na análise de buckling, vai ter o mesmo nome do job, model, underline, buckling. Tá certinho aqui. Então, igualzinho esse aqui, tá vendo? E como a gente rodou isso daqui e usou aquele comando, se vocês lembram lá, o nodefile, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar aqueles deslocamentos, você vai colocar aqui step igual a 1, né? Foi o step que rodou lá, do primeiro modo de flambagem, tá? E aí ele vai pegar aqueles deslocamentos do primeiro modo de flambagem, a princípio está normalizado, né? O máximo de deslocamento é 1. Aí você vai usar um fator de escala que é 0,4. Como se você estivesse considerando uma imperfeição geométrica, cujo máximo valor é 0,4, a partir dos resultados da análise de flambagem obtida pelo modelo anterior. É uma cópia desse, né? Ok? Então, isso é uma informação importante. Está certinho aqui. Model buckle, step igual a 1, tá? Do primeiro modo de flambagem, e a imperfeição geométrica é 0,4, tá? Que é vírgula, depois é 0,4. Então, ele vai pegar todos os deslocamentos da análise de flambagem, normalizar, né? E vai multiplicar por 0,4, tá? E vai considerar isso como uma imperfeição geométrica na análise pós-flambagem. Isso. Então, é isso que ele vai fazer. Ok, aqui. A princípio, tá tudo ok. Vamos rodar o datacheck aqui agora, para ver se... esses probleminhas aqui que aconteceram no modelo anterior, justamente porque eu usei aquele comando de merge cut lá. Mas eu acredito que não vai dar problema, não. Então, primeiramente, vamos avaliar se, se o modelo tá ok, e depois a gente faz uma rodada, vamos dizer assim, oficial, né? Rodada para avaliar os resultados, e depois nós vamos plotar a curva de força por deslocamento, onde a força vai ser as... Vai dar um probleminha aqui, tá? Vamos ver se o que que aconteceu, né? Eu vou clicar aqui no monitor, aí vai ser a investigação, né? Vamos ver o que que ele está falando, tá errado aqui. Node file is new file output. Tá reclamando, né? Boundary type, ele está reclamando do arquivo, né? De saída,
card specified. Então, vamos ver aqui o que aconteceu. Step aqui, step 1. Então, acredito que seja um problema no keyword. Bom, aqui eu já rodei, né? Esse aqui rodou. A princípio existe, né, esse arquivo model underline buckling. Então, a princípio, ele poderia usar esse resultado, né? Nesse model buckling, eu coloquei o comando para ele extrair os deslocamentos. Bom, rodou aqui. A princípio, está rodando. E agora a gente vai investigar essa ideia aqui, por que que ele não achou, né? Vamos lá. Está rodando aqui a flambagem. No princípio, tá ok. Esse modelo aqui, ele está pedindo também, né, o nosso comando de deslocamento, né, pedindo deslocamento, modify o. A princípio, ele está pedindo isso aqui, modify o. Ok, rodou, né? É, agora vamos colocar aqui, vamos dar o data check. Vamos uma olhadinha aqui para ver se não tem. Às vezes, quando você renomeia o seu modelo, pode ser que ocorram alguns errinhos como esse, né? Quando eu copiei, deve ser esse aqui, ó. Como eu copiei, né? Esse aqui não pode ter agora. Acho que é isso aqui que está dando problema. Não, como eu copiei tudo, né? É isso. Vou dar um datacheck agora. Então, a análise é assim mesmo. Você tem que ir corrigindo, acertando, né? Normal. Faz parte do processo. Existem muitos comandos a serem avaliados, né? Por isso que eu estou comentando com vocês, justamente porque não é análise tão trivial assim, né? Mas é possível de ser feito. Tá? A ideia é a gente criar aqui uma espécie de tutorial mesmo, né? Como se fosse um memorial. Acho interessante isso. Porque o que que acontece, né? Quando a gente trabalha num projeto, a gente muitas vezes finaliza, né? E fica vários anos sem mexer naquilo. Então, é extremamente interessante que a gente crie um tutorial, um memorial, para que a gente possa se lembrar caso a gente precise fazer uma análise semelhante. Isso eu acho muito importante, porque eventualmente você pode fazer uma análise semelhante a uma análise que você já fez no passado, e aí você vai precisar daquele conceito, né? A princípio, ele está rodando aqui. Então, existe uma espécie de checklist, né, de todos os pontos que você deve olhar para poder rodar o seu modelo.
Então, essa é a análise pós-flambagem, né? A ideia seria obter uma curva de carga versus deslocamento, né? Então, vai aparecer nessa curva uma região linear até a carga de flambagem. Foi o primeiro alto valor que nós obtivemos. E depois a gente vai ter uma carga que a gente vai chamar de uma região não linear, né, onde a curva ela vai ter uma inclinação diferente, que vai ser a região de pós-flambagem, tá? E daí, numa eventual análise posterior, a gente faz uma análise de falha, tá? Intralaminar, né? Uma falha que pode ser de matriz, pode ser uma falha de fibra. E depois a gente faz uma análise interlaminar, que seria entre camadas, tá? Então, o que eu vou fazer agora, eu vou pausar a, a gravação, tá rodando bem devagar aqui, né? Como eu dei um incremento ali muito pequeno, então está demorando muito para rodar. Vou pausar a gravação e aí a gente avalia novamente, quando a análise estiver finalizada. Bom, pessoal, retomando aqui a nossa análise, né, estou percebendo aqui que o total time aqui está demorando muito, né? Demorando muito período, eu coloquei 0,3 e ele não chegou nem a um terço ainda da análise, está demorando muito, né? Então, eu vou fazer o seguinte, que eu vou abortar essa análise, né? Eu vou mexer nessas informações, porque a ideia é fazer um cálculo, mas a gente precisa, né? Precisa ter um tempo, né? Então, eu vou mexer nesse time scale aqui, colocar um, tá? Para ele ficar mais rápido. E aqui também vou diminuir um pouco esse pedido que eu fiz aqui, vou colocar um zero a menos aqui, para ver se a gente consegue. Eu vou arriscar esse aqui, eu vou submeter direto, não vou nem dar o data check. Vamos ver se ele vai rodar. Porque a ideia é fazer uma análise, né? Lógico, como eu comentei anteriormente, a análise pós-flambagem, ela depende do ajuste de vários parâmetros, de acordo com a malha, de acordo com o seu modelo, de acordo com o carregamento, se o modelo é mais rígido, menos rígido e assim por diante. Depende das condições de controle também. Então, a ideia é fazer uma análise preliminar, né, e ir ajustando esses valores aí. E cada modelo é um modelo. Mas a ideia é que a gente faça uma análise relativamente rápida, né? Não faz sentido, né? Deixar o modelo rodando muito tempo aí, tá? Esse aqui parece que é mais rápido um pouco, né? Então novamente eu vou pausar a gravação e quando eu estiver avançando mais eu retomo novamente.
Bom, então, a análise ela rodou até esse time step de ponto 18, abortou a análise, deu um probleminha aqui de velocidade, de formação, né? Então, agora a gente precisa ajustar os parâmetros, né? Talvez diminuir o deslocamento, né? Porque eu dei uma olhada aqui nos resultados e parece que já ultrapassou já a carga de flambagem. A princípio, eu coloquei um deslocamento prescrito máximo de 3 milímetros. Então, com esse deslocamento, acredito que a gente possa diminuir, né? Ao invés de 3, a gente pode fazer, por exemplo, um valor menor. Então, análise dinâmica explícita, ela tem esse objetivo, né? Só aumentando o deslocamento, né? E aí você consegue avaliar a região aqui onde ocorre a flambagem. Primeiro modo, né? Mas o que é interessante a gente ver aqui é a curva de carga por diversos deslocamentos. Então, vou plotar aqui, ó, aquele set que nós definimos como reaction force. Eu vou plotar aqui as reações de apoio, vou somar todo mundo. Ok, aqui criou aqui os arquivos temporários, né? X data, deixa eu ver aqui. X data set. Vamos ver o que ele mostra aqui, ó. Aqui em results, né? O XY. Vamos ver o que ele mostra aqui, ó. Então, essa é a curva de carga, né? Ele chegou até esse valor aqui, 10 a sexta. Então, a flambagem vai ocorrer exatamente aqui, né? Seria os 33 mil. E aí a gente pode plotar também a curva de deslocamento, né? Então, vamos colocar agora os deslocamentos, colocar aqui como o mínimo, envelope. Isso aqui não tem necessidade de somar, né? Porque está todo mundo deformando igual. Como é negativo, eu coloquei o mínimo. Ele chamou esse 8 aí, vamos ver o 8, que é a variação do deslocamento, né? Está deslocando até 3. Ele chegou até 3, tá vendo? Só que em 3 ele já abortou a análise, né? Então, a gente poderia diminuir. Bom, de qualquer forma, agora eu vou plotar curva, vou usar o comando combine aqui, vou colocar em valores absolutos, uma vez que tanto a reação de apoio quanto o deslocamento são negativos. Eu vou plotar aqui o mínimo envelope que é o deslocamento versus o módulo, né, o valor absoluto da carga. Vou plotar isso aqui. Pronto. Essa daqui é a carga, é a curva de carga versus deslocamento. Então, é possível notar aqui que, que a gente consegue ver uma região linear, né, até os 33 mil lá, que foi o primeiro alto valor. Depois tem uma região de pós-lombagem, né, e aqui ele já começa a perder rigidez, né, começa a ficar altamente não linear. Então, uma ideia seria diminuir o deslocamento e colocar até 2. Né? Eu teria a flambagem e a pós-flambagem, porque nesse ponto a gente não está avaliando falha ainda. Tá? No próximo vídeo a gente vai colocar a falha. Então, nesse ponto não tem falha ainda. O que eu posso fazer aqui? Eu posso jogar esses dados no Excel aqui, plugins, e aí eu posso plotar essa curva no Excel. Essa curva aqui é o temp3 aqui dá ok. Vai criar um arquivo de dados.
com um gráfico, eu posso manipular esses dados, eu posso melhorar esse gráfico aqui, formatar, etc. Posso usar o MATLAB se for necessário, mas a ideia é fazer uma análise. Então, o próximo passo aqui que eu vou fazer seria diminuir o deslocamento, e aí eu rodo novamente para poder rodar até o final, assim que o software aborte, né? Assim, eu acho que 3 minutos ficou muito alto o deslocamento, então eu poderia chegar até uns 2 milímetros, acho que já tá bom já, porque daí eu teria essas duas regiões, né? Análise linear, e depois eu posso lambagem até essa carga aqui de aproximadamente 90.000 por aí. Então, ele demora um pouquinho para gerar, né, o arquivo. Eu estou com o meu computador aqui, ele não é tão potente assim, na minha máquina. Então, para fazer esse tipo de análise, você precisa ter um computador bem, bastante memória RAM, de preferência com dois ou mais processadores também, que ajuda bastante. Então, essa é a ideia, né, da análise de pós-flambagem. E vai gerar um arquivinho aqui no Excel. E com esse arquivo no Excel, você pode manipular os dados de uma forma mais fácil, né? Porque no Excel tudo é muito mais fácil, né? Você pode, por exemplo, alterar o tipo de gráfico aqui, pode usar dispersão e assim por diante, né? Que a ideia agora é você trabalhar as questões que envolvem pós-flambagem, né? Identificar a região linear e depois identificar também a região não linear. Então, acredito que se eu rodar até um deslocamento de 2,1 já é suficiente, tá? Então, é isso que eu vou fazer agora. Vou pegar aqui e vou alterar esse deslocamento aqui, que eu criei como -3. A princípio eu defini um -5, né? Foi mais ainda, né? Então, colocar 2,09, que eu acho que já tá bom, tá? Ok aqui. Vou rodar novamente. Vou nem checar. O meu computador está meio lento, eu vou rodar direto. E eu consigo rodar a análise completa até o final. Ele vai rodar agora, vou parar a gravação, vou dar um pause. Se tiver resultado, eu retorno novamente. Bom, pessoal, então rodou até o final aqui. Eu usei um time step de 0,3, como eu tinha comentado, o deslocamento diminui também. Agora vamos dar uma olhadinha nos resultados aqui. Nesse caso, eu diminui o deslocamento, né? E aí ele veio, completou a rodada. Nesse caso aqui, ó, normalmente ele aparece as tensões, tá? Mas no nosso caso aqui, o interessante é olhar os deslocamentos, tá? Ele começa aqui, deslocamento igual a zero, vai aumentando, né? E aí você consegue identificar exatamente aqui a região onde ocorre a flambagem, né? Dá para posteriormente, a gente pode avaliar isso aqui também, criar um set, né? E pedir as deformações aqui, top and bottom desses elementos aqui, para a gente poder visualizar o Shark Breakpoint, que seria a alteração, né, da deformação. Ela passa a ser
negativa, ela passa a ser positiva, né? Indicando que houve uma, um fenômeno da flambagem aqui nesse caso. Mas vamos pelo que interessa, na verdade, né? Se você avaliar aqui a variação do deslocamento, o que eu quero ver aqui, na verdade, é a curva, né? A curva de carga versus deslocamentos. Então, eu vou pedir aqui todos as reações de apoio nesses nozinhos aqui, somar todo mundo, e aí ele vai criar um, um set aqui de resultados, né? A gente pode avaliar ele aqui, já que foi criado, seria esse 10, né? Foi o último que foi gerado aqui. E eu vou plotar também os deslocamentos, tá? Um plot aqui. Na verdade, não é o plot que eu gostaria. Na verdade, eu queria o. Vou colocar o mínimo envelope aqui. Como tá deslocando praticamente todo mundo junto, aí ele vai criar um XY data 11, e aí a gente pode plotar essa curva, tá? De carga versus deslocamento. Basta vou clicar aqui e pedir operate, né? Eu vou criar uma função combine valores absolutos. Eu vou pegar o 11 e o 10 aqui, foram os últimos que foram criados, né? Então, o 11 está aqui, o 11 é deslocamento. Precisa, valores absolutos, deslocamento e depois valores absolutos de carregamento. Aqui vou dar um plot, pronto. Então, essa daqui é a curva, né, de carga versus deslocamento para análise pós-flambagem. Então, dá para identificar aqui uma região onde a curva tem uma inclinação e aqui ela, depois da flambagem, tem outra inclinação. A gente pode plotar esses dados num Excelzinho, seria esse tempo 46 aqui, e aí no Excel você pode manipular as informações, né? Você consegue construir um gráfico para você colocar num relatório e assim por diante. A ideia é você fazer essa análise, né, para você identificar as regiões onde você tem a flambagem e a região onde você tem a pós-flambagem. Então, ele vai gerar o arquivo em Excel e com esse arquivo você tem a curva, né, que mostra exatamente que a estrutura ela tem uma resistência residual após a flambagem ser atingida, vamos dizer assim, né? Então, você consegue ainda manter a integridade, mesmo após a carga de flambagem ser atingida. Aqui você pode manipular, né? Como isso aqui é o Excel, então você consegue alterar o tipo de gráfico, consegue manipular isso daqui facilmente, de forma que você tenha um gráfico representativo de carga versus deslocamento. Aí você pode colocar valores dos eixos e etc. Então, essa foi a análise pós-flambagem, né? Você pode avaliar aqui também os resultados de deslocamentos, consegue visualizar, né, o comportamento da estrutura conforme o deslocamento vai aumentando, né, passando pelo primeiro, para o segundo módulo de flambagem. Então, nesse caso, nós fomos até 2 milímetros, né, 2,1, se não me engano, 2,09.
Então, essa foi a análise de pós-lombagem, né? O próximo vídeo, a gente vai fazer uma análise de falha. Então, a gente vai chegar até a falha do material usando o critério de Rachin. E depois a gente vai fazer uma falha interlaminar, né? Usando elementos coesivos. Também é possível fazer. Ok? Obrigado.